afinal, o que é esse tal do JLPT, N1, N2, N3, N4, N5? Continuando o vídeo, que eu te explico. Olá, sou Takashi, professor de Língua e Cultura Japonesa. Hoje iremos falar sobre o JLPT, a Prova de Proficiência de Língua Japonesa. Essa sigla, inclusive, vem do inglês, vem de Japanese Language Proficiency Test, e ela é aplicada no mundo inteiro. Tem mais de 500 mil de pessoas que estão realizando essa prova todos os anos. E por ser a prova de língua japonesa mais conhecida, dá para fazer um paralelo entre o TOEFL e IELTS do inglês, por ser um exame que é internacionalmente reconhecido e todas as instituições japonesas utilizam o JLPT como parâmetro para avaliar o nível do candidato, seja a nível de escola, universidade, trabalho, para tirar visto, enfim. Então, em todos os aspectos, é uma prova muito importante. Um detalhe que é importante lembrar é que o JLPT foi feito para não nativos, então ela é focada para pessoas que não têm a língua japonesa como língua materna. Se um japonês for aplicar, eles passam com tranquilidade em qualquer uma desses exames. Falando rapidamente sobre como é o JLPT em si, é uma prova super simples, é como se fosse o Enem. São várias questões de múltipla escolha, geralmente de 4 opções, ou uma outra que tem 3 opções, e você marca a alternativa correta. A prova é dividida em um bloco de vocabulário e kanji, outro bloco de gramática e leitura, e o último de compreensão oral. Porém, no nível N5 e N4, esses dois primeiros blocos de vocabulário, kanji, gramática e leitura é colocado em uma única prova e após isso terá a prova de compreensão oral. Já a partir do N3, que é o intermediário, esses 3 blocos são segmentados, um em cada prova. E sendo o exame de múltipla escolha, vocês percebem que não precisa saber escrever japonês. Então a prova não cobra se você sabe escrever hiragana, katakana ou kanji. Tampouco o JLPT é um atestado de fluência. Eu já vi muita gente que tem o nível N1, geralmente intercambistas chineses que já sabem uma grande quantidade de kanji, porém na hora de ter uma conversação tem uma capacidade inferior a alguém que tem um N3, por exemplo. Então é importante deixar claro que apesar de ser uma métrica objetiva do seu nível de japonês, não é uma prova que vai atestar todas as suas habilidades que são necessárias dentro da língua japonesa. E somando os 3 blocos, somamos 180 pontos. Não significa que tem 180 questões, mas todas elas são distribuídas para a soma final dar 180 pontos. E é uma questão interessante, as pessoas ficam com muito medo, né, de não conseguir passar, não conseguir ser aprovado, mas como se fala, o critério para aprovação não é tão elevado assim. E por que eu digo isso? Porque em quase todos os níveis, se você tirar um pouco mais que a metade, você é aprovado. Porém, tem um detalhe, para cada bloco você tem que acertar mais de 30%. Então os critérios para aprovação é você tirar mais de 30% em cada um dos blocos e tirar mais que a metade, mais ou menos, para cada nível. Eu vou descrever melhor quando vou falar dessa tabela aqui. A prova acontece no mundo todo em julho e dezembro, tendo as diferenças regionais. No caso do Brasil, acontece todos os anos em dezembro. Porém, como está tendo uma grande procura pela prova do JLPT dentro do Brasil, estão cogitando fazer 2 vezes para o ano. Para informações oficiais, acesse o site da CBLJ, Centro Brasileiro de Língua Japonesa. Então vou falar sobre os 5 níveis do JLPT. Quanto menor o número, mais difícil ela é. O nível N5 e N4 são os níveis básicos, o N3 é o intermediário, N2 e N1, nível avançado e até mesmo nível profissional. E o que cada uma delas significa? Tendo o N5, por exemplo, o avaliador já vai saber que, opa, essa pessoa já sabe hiragana, katakana e sabe algumas expressões básicas da língua japonesa. Tendo o nível N3, já dá para saber que a pessoa consegue ter uma conversa cotidiana, né? Já tem uma noção da língua japonesa bem melhor. Então, para os alunos que querem, de repente, estudar no Japão, costumo recomendar para estudar para conseguir o N3. Já o nível N2 e N1, pô, é um nível muito bom. Você já consegue, de repente, trabalhar como professor de língua japonesa aqui no Brasil. Esse nível é exigido para bolsas de estudo que precisa realizar a pesquisa em japonês, por exemplo, ou quando o trabalho exige que você comunique em língua japonesa, por exemplo. Então, esses 2 níveis são bem avançados. E vou falar rapidamente sobre os parâmetros, né, de o que é necessário para passar em cada exame. Coloquei aqui quantas horas é necessário estudar, quantos kanji é necessário saber, mais ou menos quanto vocabulário precisa saber e quantos pontos você tem que acertar de 180. E como vocês podem ver, para o N5 precisa de 200 horas de estudo, N4 umas 400, N3 600, N2 800 e para N1 já pula para 1200. Porém, esses dados eu peguei do Japão e no Japão a gente tem que lembrar que tem muitos estudantes chineses. Então, para esses estudantes, o estudo do kanji é abreviado. Então, de repente, esses valores aqui, quando aplicado para o brasileiro, é um nível muito maior. Para vocês terem ideia, aqui na Universidade de Brasília, os estudantes de letras japonês formam com mais ou menos o N3. Quando o aluno é muito bom, ele consegue passar com um N2.
Então, só para ter uma noção da dificuldade de cada um dos níveis. Já em relação ao kanji, se você começou a estudar japonês, vai descobrir que precisa de mais ou menos 2000 kanji para conseguir ler um jornal, que é o nível do N1 mais ou menos, mas para conseguir o N5 precisa de apenas mais ou menos 100 kanji. Então esse exame começa a ficar um pouco menos assustador, né? Sabendo 100 kanjis é uma coisa que de repente dá para encarar. Então o N5 precisa de 100, N4 300, N3 600, N2 1000 kanji e no N1 2000 kanji. Por isso que é bastante complicado, né, para as pessoas serem aprovadas em N1, porque a exigência, principalmente a nível de kanji, é muito elevado. Inclusive 2017 foi um ano muito frustrante, né, que eu prestei o JLPT no nível N1 e eu não consegui gabaritar. E a mesma coisa para nível de vocabulário, a exigência vai dobrando. Para N5 precisa de 800, N4 1500, N3 3000, N2 6000 e N1 mais de 10.000. Mas isso não significa que você precisa saber tudo isso necessariamente, porque lembra bem, não precisa gabaritar, né? Não precisa gabaritar os 180 pontos. Você, para passar N5, basta acertar 80 pontos, de 180, então é menos do que a metade. Para N4, metade, né? 90 pontos, N3 um pouco mais que a metade, 95, N2 volta, né? Tirar mais ou menos metade, e o N1 tirar um pouco mais que a metade, 100 pontos de 180. Lembrando aquele detalhe que você não pode tirar menos que 33% em cada um dos itens. Então essas são as informações básicas do JLPT, a prova de proficiência em língua japonesa. Caso queira saber mais informações, acesse jlpt.jp e acesse a opção de inglês. Para informações sobre aplicações aqui no Brasil, acesse o site do CBLJ, Centro Brasileiro de Língua Japonesa. Se gostou do vídeo, deixe seu like, coloque os comentários, compartilhe com seus amigos, siga a gente nas redes sociais que estamos sempre compartilhando conteúdos sobre língua e cultura japonesa. Espero que tenham gostado e até a próxima!